Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos, dando continuidade à aula da semana passada, que era do nosso módulo 6, que eu dividi em duas partes, lembram? Enfim, semana passada eu tinha pedido para vocês fazerem escrito a atividade oral da página 49, lembram? Inclusive eu recebi vídeo muito legal, eu fiquei muito orgulhosa, foi muito fofo o vídeo que eu recebi. O vídeo não era obrigatório, mas eu tive alunos que fizeram, então fiquem à vontade, mas eu gostei demais, tanto é que eu guardei, tá? Eu guardei sim. E para quem me entregou foto das atividades, eu anotei todos os nomes e guardei todas as fotos. Gente, as atividades estavam muito legais, parabéns. E eram atividades, que não tinham nem certo nem errado, eu estava pedindo entonação, expressão, então vocês podiam fazer do jeito que vocês acharem melhor. Bom, hoje nós iniciaremos dando continuidade a essa aula da página 50, tá? Que a gente vai ter duas práticas de escrita agora, que seriam os exercícios feitos em sala de aula. Bom, vamos lá, gente, acompanhem comigo na apostila na página 50, ali onde está escrito prática de escrita 1. Na língua falada, a comunicação não se faz apenas com palavras. Além da entonação, que é o que vocês praticaram no vídeo, e da intensidade com que essas são pronunciadas, há outros elementos que auxiliam na comunicação. Gente, por favor, quem tiver caneta grifem para mim essas próximas bolinhas que eu vou ler. Quais são os elementos, então, que vão auxiliar na comunicação? Pausas, que vão ser suspiros, cortes. Essas pausas, ela auxilia até para a gente dar uma respirada e continuar lendo. Então, é de extremamente importância. Expressões faciais, gestos ou movimentos corporais. A questão da mão. Eu, por exemplo, utilizo muito a mão. Então, a mão aí, ela vai ser esse gesto. Muitas pessoas utilizam também. E o contexto, a situação que ela ocorre. Então, por exemplo, vai ser uma situação triste, a minha expressão facial vai ser de triste, os meus gestos e tudo em relação a esse contexto. Bom, por favor, grifem essas 4 bolinhas. Ali no quadrinho amarelo do lado, está escrito assim: expressões, gestos e movimento auxiliam na comunicação quando os interlocutores estão presentes, tá? É o que eu falei, gente. No WhatsApp, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, a entonação, os gestos, isso fica um pouco bloqueados, fica um pouco impossível, porque a gente utiliza muito a questão da palavra, Então, quando a apostila fala assim, os interlocutores estão presentes, é quando eu e você estamos presentes. Por exemplo, no vídeo que eu estou gravando agora, vocês estão vendo eu fazer gestos, eu ter reações, entonação, então e fica muito mais fácil do que quando eu apenas digito ou escrevo. Ao escrever, no entanto, os recursos básicos são 2. Grifem também, por exemplo, essas 2 bolinhas. As palavras escolhidas, que dão referência sobre o contexto, que vão ser os personagens, nomes e lugares. E sinais de pontuação, que vão sugerir a entonação ou as pausas. O ponto de exclamação, então eu vou dar entonação para esse ponto de exclamação. O ponto final, então eu vou parar aquela oração e vou começar outra. Então esse ponto final é muito importante. No quadrinho amarelo, a pontuação e emprego dos sinais gráficos nas escritas para representar a entonação da fala. Entonação, quando eu paro para respirar. Empregados corretamente, torna o texto escrito mais claro e compreensível, com certeza. Até quando, às vezes, eu estou corrigindo textos e eu sempre escrevo na correção, falta pontuação, coloque um ponto final, inicie outra oração. Por quê? Na hora que eu li, eu não consegui entender, eu não consegui compreender. Comparem as frases a seguir, gente, nesse quadrinho aí. Fogo, já, 10 milhões de reais e vai. Do lado, vocês viram que eu coloquei o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, para você ver como que muda essa entonação. Então, por exemplo, quando eu vou avistar alguém falando fogo, então eu tenho que colocar essa entonação, eu tenho que colocar essa exclamação. Se eu não colocar isso, colocar apenas fogo, eu não vou estar reagindo de acordo com a situação de ver alguma coisa pegar fogo, entendeu? Então, essa entonação, ela ajuda na situação problema, tá?
né? 10 milhões de reais é muito dinheiro. Então eu tô dando entonação para expressar o tanto de dinheiro que eu estou vendo, o tanto de dinheiro que eu vou pegar, tá bom? E o vai, que quer dizer para ir com rapidez, muitas vezes, né? Gente, então o que vocês vão fazer nessa prática de escrita 1? Vocês vão responder escrito, tá? Por favor, a letrinha A e a letrinha B. Vamos ver o que tá pedindo na letrinha A. Essas frases são compostas por pouquíssimas palavras. Gente, qual frase estou me referindo? As frases do quadrinho de cima, tá? Em qual das colunas elas estão mais carregadas de sentido e por quê? Então, qual coluna aí que tem mais sentido, mais entonação, mais emoção? Aqui não tem nenhuma pontuação ou aqui tem pontuação? Então, eu quero que vocês aí reflitam um pouco, de acordo com o que a gente leu aqui, e respondam. Letrinha B. Escolha uma dessas frases e escreva um parágrafo que contextualize de forma coerente. Gente, vocês vão pegar, então, as palavrinhas, né, com a pontuação da coluna 2. Fogo, já, 10 milhões de reais e vai. E eu quero que vocês escrevam um pequeno texto. Gente, eu lendo isso fora de contexto, o que vocês acham que está acontecendo? Envolvendo fogo, dinheiro e rapidez. Um assalto? Não sei. E aí? Então eu quero que vocês criem um pequeno trecho, tá? Não precisa ser tão longo, não. Em que vocês contextualizem essas expressões da coluninha 2, colocando entonação. Tá bom? Então, essa é a prática 1 de escrita que vocês vão responder A e a B da página 50, tudo bem? Vamos lá, vamos ler no quadrinho roxo aí o Saiba Mais. Em um texto oral ou escrito, o significado exato de cada palavra depende do sentido de outras palavras que, com ela, formam um texto e também da situação em que o texto está sendo produzido. Ou seja, o significado de cada palavra depende do contexto verbal e situacional que se situa. É a mesma coisa ali do fogo, por exemplo, no quadrinho. Eu escrevendo fogo em um ponto final pode ser 1001 situações, mas eu colocando fogo e exclamação, a gente dá a entender que tem algum lugar pegando fogo. Então depende muito mesmo do contexto em que as palavras estão inseridas para ela ter um significado. Contexto verbal ou linguístico, por favor, grifem. É um texto oral ou escrito no qual está inserido determinada palavra, frase ou que lhe dá sentido. Então, um contexto verbal é quando eu leio um texto e eu pergunto para vocês o que vocês puderam entender desse texto. E aí eu faço perguntas referentes ao texto e vocês vão ter que interpretar, tá? E o linguístico, perdão, é quando eu vou remeter as palavras. Grifem também o próximo. O contexto situacional ou extralinguístico é composto por informações, grifem que é muito importante, históricas, geográficas, sociológicas, literárias, religiosas e que estão fora do contexto. Ela é essencial para aproximar o interlocutor ou leitor do sentido que o escritor, de fato quis dar ao texto. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, por exemplo, sobre a situação política atual e eu quero dar algum exemplo, aonde eu vou me referir a alguma situação acontecida no passado, tá? É isso que tá querendo dizer, então, esse contexto situacional é quando eu me auxilio de outras situações para explicar o presente, tá? Eu querendo escrever sobre a pandemia que nós estamos vivendo, vou dar uma contextualizada aí, historicamente da peste negra que nós tivemos, que também tem uma relação histórica. Então é isso, tá? Um contexto situacional é quando eu sempre vou me referir a alguma coisa que aconteceu, que já aconteceu, para poder explicar o presente, ter essa relação de presente. Prática de escrita 2, página 51. Vamos lá. Nas tirinhas, as imagens, desenhos, cores, a perspectiva dessas figurinhas permitem que a escrita seja sucinta. O que é sucinto, gente? Escrito em poucas palavras, o que é mais importante, tá? Observe o caso dessas tirinhas em que as palavras apareçam em poucos quadrinhos. Então aqui, ó, neste quadrinho eu tenho mais imagens, então eu tenho que interpretar de acordo com essas imagens, porque eu só vou ter palavras, eu vou só ter fala
no último quadrinho. Então eu vou precisar interpretar imagens e as palavras. E aí eu tenho um pouquinho da história de vida de quem escreveu, de quem criou esse quadrinho, né? Que é o Bill Amendi. Não sei pronunciar o nome dele exato. Gente, então eu vou ter esse quadrinho. O que vocês acham que tá acontecendo? A menina mexendo no celular, colocando a roupa, vestindo o casaco, abrindo a porta, pegou o celular de novo e aí nós temos, ok, qual engraçadinho acertou a localização do meu app, meu aplicativo do tempo para a Antártida, né? Devia estar muito frio, de acordo com os casacos que ela tá pondo. Então a gente tá interpretando de acordo com as imagens e o balão, tá? O quadrinho 2 ali embaixo também, eu tenho 3 quadrinhos de imagem e 1 de fala. Então, né, ele tá indo pegar um livro, o livro é um dicionário. E aí a gente tem, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso, tá? E aí, o que vocês puderam também tirar desse quadrinho que tem mais imagens do que palavras? Vamos ver o que tá pedindo na prática 2, gente. Aí eu também tenho um pouquinho do Kino, que é o que criou a história em quadrinho 2, pra vocês. Prática de escrita 2. Agora, na página 52 eu tô, pessoal. Agora, em seu caderno, recorte o episódio narrado em uma dessas retiras, utilizando apenas a linguagem escrita. Quando terminar, crie um título para essa história e em seguida releia o que escreveu para revisar seu texto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o quadrinho 1 ou o quadrinho 2 da página 51. E vocês, vocês estão vendo que no quadrinho tem pouca coisa escrita. Vocês vão fazer o contrário. Vocês vão utilizar apenas a linguagem escrita. Então, vocês vão interpretar os quadrinhos que só tem imagem e escrever o que está acontecendo. Então, eu vou querer a perspectiva de cada um de vocês, o que está acontecendo em cada quadrinho, tá? Pode ser tanto o quadrinho 1 quanto o quadrinho 2. Fiquem à vontade. E logo depois que vocês fizerem isso, de vocês narrarem o que está acontecendo nos quadrinhos, eu quero que vocês criem um título para isso, tá? Como está aqui no quadro, ok? Dúvidas, me chamem no privado até o meio-dia, que eu vou tirar todas em relação a esses exercícios, tá? Não se preocupem. Então, vamos lá. Vocês vão narrar para mim o que está acontecendo ou no quadrinho, na história em quadrinho 1 da página 51, ou na história em quadrinho 2 da página 51 também, porque elas estão sendo compostas por muitas imagens. Então eu quero que vocês narrem essas imagens e criem um título pra mim, ok? Então vocês vão narrar do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês entenderam, tá bom? Vamos ver aí a revisão. Quanto ao conteúdo e à estrutura do seu texto, verifique-se. Essa revisão, gente, ela tá aqui para poder orientar você a como escrever essa prática de escrita 2 que eu pedi para vocês escreverem a narração dos quadrinhos, tá? Então, se vocês quiserem se basear nessa revisão, tudo bem, não tem problema. Se não é isso, vocês vão interpretar, dependendo do quadrinho que vocês escolheram, e vão escrever pra mim o que tá acontecendo e sem esquecer o título, porque é o título que é a central do exercício, ok? E tem a revisão aí pra vocês se basearem. Gente, esse é o exercício, então, em sala de aula. Vamos retomar o que é exercício de sala de aula, então. O que vocês vão fazer na prática de escrita 1 da página 50? Responder A e B só, tá? Se couber na apostila, tudo bem, se não, façam no caderno. O que vocês vão fazer na prática de escrita 2, da página 51 e 52? Vocês vão escolher ou o quadrinho 1 do Bill Amendi, ou vocês vão escolher o quadrinho 2 do Kino e narrar pra mim o que está acontecendo de acordo com a interpretação de vocês e criar um título. Então, os exercícios de sala de aula é só isso. Gente, vamos para os exercícios em casa agora, que são os exercícios de tarefa, página 53. Vamos ler o exercício 1 comigo. Imagine que as frases a seguir foram faladas por pessoas diferentes, em situações diversas. Em termos em lilás, o que está escrito em lilás indicam os que recebem um maior acento de intensidade.
Então, por exemplo, tudo que tiver grifado em lilás, vocês vão dar maior intensidade. Por exemplo, você não para de falar nisso, tá? Você não para de falar nisso. É melhor ter calma nessa hora. Então, vocês vão dar maior intensidade no que tiver em lilás. Aí, na página 54, é o que vai vir perguntando a questão. Letrinha A, ali embaixo. Considere os termos destacados e treine a entonação adequada em cada frase. Gente, essa letrinha A vocês podem fazer que nem um exercício da atividade oral que vocês fizeram. Podem fazer em forma de vídeo e me mandar, porque eu amei, tá bom? Ficou muito legal. Mas não é obrigatório, tá, gente? Só faz pra vocês verem como que fica a intensidade da fala mesmo, tá? É só pra auxiliar vocês. Então, essa A é mais uma atividade oral mesmo. B. O que a pessoa poderia ter pensado ao utilizar cada entonação? Anote suas hipóteses. Se for chamado na próxima aula, exponha. Então, eu quero que vocês façam essa B escrito. Eu quero que vocês, então, contem pra mim aí o que cada pessoa poderia ter pensado quando ela vai dar intensidade a cada palavra do quadrinho, tá? Por exemplo, quando ali, ó, no quadrinho dessa mesma página, quando tá escrito assim, ó, a moça conversando com a outra. Quanto você pagou? Então, ela tá deduzindo, foi muito caro, tá? Porque ela deu ênfase nesse quanto de quantidade, então poderia ser muito caro. Ela achou que era muito caro. Então, é isso. Vocês vão escrever pra mim o que vocês acham que essa intensidade passa, ok? Exercício 2, página 55. Estas são imagens da Brave Man's Bridge, Ponte do Homem Corajoso, localizado na China. Ela está suspensa entre duas montanhas a 180 metros de altura e tem 30 metros de comprimento e parte do seu piso é composta de painéis de vidro. Eu teria muito medo de pisar num lugar desse. Como a ponte é longa, está muito acima do solo e balança quando venta. Muitas vezes é preciso que os funcionários salvem turistas que travam de medo ao tentar atravessá-lo. Seria eu na vida. Eu passando nessa ponte, eu não sei nem se eu ia passar nessa ponte. Mas se eu passasse, com certeza eu ia travar, porque olha isso daqui, a aflição que dá. Bom, o que o exercício 2 vai pedir? Virem a página na página 56. Observe novamente as duas últimas imagens. Imagens, usando apenas a linguagem escrita, relate o que aconteceu à moça de blusa rosa depois de alguns passos pelo piso vitrificado. Quem é a moça de blusa rosa? É a da imagem 3, gente, na página 55. Então, vocês vão narrar o que ela sentiu, o que ela tá sentindo, a intensidade dessa imagem. Então, vocês vão narrar o que ela tá sentindo nessa foto, tá? Imagine que o leitor do seu texto já tem informações sobre a ponte. Então, inicie sua narrativa assim. Certo dia, 3 amigas resolveram aventurar-se. E aí, vocês vão narrar o sentimento que elas tiveram, principalmente a moça de blusa rosa, que é o que o exercício está querendo que vocês deem mais importância. Exercício 3. De acordo com as instruções do seu professor, passe a limpo o texto produzido na prática de escrita 2. E você poderia ser chamado para ler em voz alta, então prepare-se para várias leituras. Esse exercício 3, gente, seria para vocês fazerem uma leitura para mim em sala de aula. Então, o que eu vou fazer nesse exercício? Se vocês quiserem fazer em forma de vídeo, também fiquem à vontade. Não estou obrigando ninguém a fazer, mas quem quiser, para ver como que fica a entonação no vídeo, para ver se vocês se saem bem, se vocês falam bem, fiquem à vontade. Então, vocês vão poder ler o texto do exercício 2 em forma de vídeo nessa questão 3, se vocês quiserem. Se não, o exercício 3 não precisa fazer. É só quem ficar muito à vontade para fazer isso mesmo. Então, vamos retomar o que é para fazer na tarefa. Exercício 1, responder A e B. A é mais oral. Então, qual que vocês vão ter que escrever? A, B. Então, vocês vão aí interpretar o que cada pessoa sentiu quando fez a entonação. Exercício 2. Vocês vão narrar o que aconteceu com essas 3 meninas na imagem 3 aí. E o que a menina de rosa tá sentindo, tá? E o exercício 3 é vocês, se vocês quiserem, gravar vocês lendo e entonando o próprio texto de vocês, que vocês escreveram no exercício 2. Tudo bem? Então, essa é a atividade do módulo
do módulo... do módulo 6 da aula de hoje, onde a gente encerra essa aula. Próxima aula eu vou começar dando uma devolutiva desses exercícios que vocês fizeram, da tarefa que vocês fizeram desse módulo 6 e vamos iniciar o módulo 9. Pessoal, qualquer dúvida em relação a qualquer coisa de explicação, de exercício, de tarefa, me mandem mensagem no privado até o meio-dia que eu vou responder todo mundo com certeza, tá bom? Estou à disposição. Até a semana que vem na nossa próxima aula, ok? E bom estudo para cada um de vocês. Beijão!